Alô? Daqui. Tá ligado no botãozinho amarelo. Bom dia, irmão. Está testando o som aqui, os irmãos aí. Vamos começar e o som vai sair. Tá ligado aqui já. Vocês não estão ouvindo nada não, né? Tá ligado? Pode ligar. Já tá ligado já. Tá aqui. Aqui tá longe. Minha filha fica desesperada lá. Mãe, isso aqui não faz direito. Então deixa eu pôr mais pertinho aqui para ficar. Agora sim. Olha só. Essa coisa de televisão, gente. Aí, tá ouvindo? Vou ter que virar para cá. Aí. Estão ouvindo? Opa, agora sim. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Vamos começar então a nossa escola dominical. Vou pedir para os irmãos a gentileza de ficarem em pé para a gente orar, pedir que o Senhor nos abençoe na nossa aula de hoje. Hoje eu estou com a equipe. A Clô está ali na internet, então os irmãos que estão em casa também poderão participar. Assim que tiver alguma contribuição do pessoal de casa, a Clô vai me acionar aqui. Eu queria fazer uma aula interativa, né? Com nós que estamos aqui e os irmãos que estão em casa, certamente, por conta desse frio, muita gente ficou em casa. Mas gosta e assiste sempre às escolas dominical, aos cultos. Eu vou pedir para o meu esposo fazer essa oração agora, pode ser? Meu esposo é o presbítero Josias, para quem não sabe, está lá no fundo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder estar na sua casa, estudar a tua palavra. Que o Senhor esteja conosco aqui, abençoando, usando a Simone como boca do Senhor para nós, ó Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, irmãos, muito obrigada. O Renato, diácono Renato, pediu para avisá-los e convidá-los do nosso café da manhã, em família, lá no Peniel, no próximo domingo, às 8 horas. Ele falou que o café da manhã está caprichado, que vai ter até ovos mexidos, então não perca. Com certeza, ovos mexidos também tem um molhinho de salsicha ali, né, para colocar no pão, geralmente nos hotéis tem assim, então vai ser de primeira, além desse café maravilhoso, quer dizer, o principal deles é a nossa comunhão, que é mais gostoso do que ovos mexidos, né, pastor? E todos os irmãos estão convidados, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema mais fácil. O Perotti deu aula semana passada e ele pontuou no começo da aula que era um assunto bem difícil, né, bem polêmico, E aí eu agradeci a Deus, eu louvei a Deus, falei, ufa, o meu vai ser mais fácil. Então eu estava pensando em fazer uma dinâmica diferente com os irmãos e esse assunto dá para fazer isso. Eu gosto muito de fazer as dinâmicas, né? Afinal, nós estamos numa escola bíblica dominical e escola pressupõe ação, né? Atitude, uma ação ativa do aluno. O professor, ele ajuda o aluno, conduz ele ao conhecimento e nós todos construímos o conhecimento. Então, eu sei que os irmãos trazem vários conhecimentos dentro de si. Hoje nós vamos fazer uma aula colaborativa. Por isso, eu pedi a Clotilde que ficasse ali na internet, os irmãos de casa poderão participar também. E aqui nós vamos mexer um pouquinho, né? Até porque está frio, a gente ficar encolhidinho e a professora falar, daqui a pouco está todo mundo dormindo. Então, nós vamos nos mexer um pouquinho. Eu trouxe aqui algumas perguntas sobre esses temas, sobre dar esmolas, sobre oração e sobre jejum. E eu queria que a gente se dividisse desse lado aqui em 3 grupos e desse lado em 3 grupos. Ou pode sair gente daqui, sentar aqui também, para a gente fazer um grupo igualitário, né? Eu não sei quantas pessoas que a gente pode colocar, acho que 4 pessoas em cada grupo. E aí, cada grupo vai pegar um tema e responder. Nós temos aí 5 minutos para vocês responderem algumas perguntas que vocês já sabem, né, sobre esse tema.
Então, se organizem, por favor. Aí eu vou pedir para o Samuel. Samuel Pereira, você me ajuda a entregar? Então, nós teremos aqui a turma A e a turma B. A turma A vai falar sobre esmolas, jejum e oração. Turma B, esmolas, jejum e oração. Depois eu explico o segundo passo. Ó, são duas. Tem que ter 3 grupos daqui. Um de esmola para cá, um para cada lado. Ó, jejum. Aí você dá para um grupo daqui e um grupo daqui. Aí a oração, um daqui, um daqui. Não, e aqui o da esmolas. Né? Aqui tem caneta também, se alguém precisar. E o pessoal que está em casa, se quiserem ir mandando as perguntas sobre esses temas, também podem ir fazendo. Eu vou colocar essas perguntas, vou pedir para o Miltinho colocar as perguntas na tela. Apesar de estar pequenininho, quem está lá em casa pode aumentar a tela para ler. São essas perguntas que os grupos vão responder. Alguém precisa de caneta? Tem 3 grupos só, gente, de cá, 3 grupos de cá. Tem canetas aqui também. 5 minutinhos, são 10h34. Quando for 10h40, a gente já passa para a segunda fase. Tudo bem? Discutam entre vocês e anotem as respostas. É a média de 1 minuto para cada pergunta, tá? Então não fica muito tempo numa pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão. Para quem está em casa, eu vou ler as perguntas. A primeira pergunta sobre esmolas. Qual a verdadeira razão de Jesus ter ensinado como é que esses atos devem ser praticados? Número 2. Por que o cristão deve demonstrar interesse pessoal pelo pobre? 3. Há critérios bíblicos para se dar esmolas? A Bíblia ensina a quem as esmolas devem ser dadas? Número 4. Qual deve ser a verdadeira motivação para se dar esmolas? Número 5. O crente deve dar esmolas somente esperando as bênçãos de Deus? Que tipo de recompensa, número 6, o cristão poderá ter por dar esmolas? Esse é o primeiro tema. O segundo assunto é a oração. Por que os hipócritas gostavam de orar? Número 2. O que faziam para que essas pessoas vissem que eles estavam orando? Número 3. Você acha que nas igrejas de hoje existem pessoas que gostam de orar só para que sejam vistas? Número 4. As rezas poderiam ser enquadradas no conceito de vãs repetições dado por Jesus? Por quê? Número 5. Como poderão ser vistas as pessoas que hoje gostam de fazer orações longas à luz do que Jesus falou em Mateus 6:7? Número 6. Como pode a oração secreta, individual, particular, refletir na Igreja de Cristo? E número 7. O que significa orar com objetividade? O próximo tema, para quem está em casa, acompanhar as perguntas, porque o texto ficou bem pequenininho, é sobre esmolas. Aliás, desculpa, é sobre jejum. Saiu digitado errado aí, aqui no meu. Número 1, o jejum está ultrapassado? Ou é apenas uma prática abandonada pela igreja? Por quê? Número 2, qual o objetivo cristão do jejum? Número 3, diante da visão de Jesus acerca do jejum, o cristão pode hoje jejuar? Número 4, a que tipo
de recompensa Jesus se refere quando diz que os hipócritas já foram recompensados? Número 5. Por que, dos 3 atos, o jejum é o menos praticado? E número 6. O jejum é um meio ou um fim? Nós temos 2 minutos. Já terminaram aqui? 2 minutos para encerrar. Uma média de 1 minuto para cada pergunta. Vamos lá, são assuntos da vida cristã que a gente conhece desde muito tempo. Ouve falar, então é para colocar o que a gente acredita. Agora sim. Um minuto para a gente encerrar. Não, 1 minuto só para cada pergunta. A gente tem que ser rápido. Vamos lá? 10h40. Tá bom, mais 2 minutos. Tem os grupos que são bem organizados, já definiram quem é o escriba, todo mundo participa. Tem outros que todo mundo fala. Olha a diversidade. Que bacana. Ó, dos 2 minutos, 1 já foi. Então, agora é o último minuto mesmo, minuto final. Já tem grupo que terminou? Não ainda? Últimos 30 segundos. Tem um grupo ali que já está na última pergunta. Bom, vamos lá? Vocês podem ficar no mesmo grupo aí, tá? Talvez vai precisar de vocês conversarem com os seus pares à medida que a gente for conversando aqui, ok? Então, eu vou pedir para colocar o slide para mim. E a gente vai fazer a leitura do nosso texto base, então. Então, quem está aqui comigo,
quem está em casa também, por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. O texto está aí na tela, para a gente fazer a leitura. Vamos lá? Capítulo 6, versículos de 1 a 8. A gente tem aqui as orientações de Jesus ali no monte, né? Quando ele estava proferindo o sermão do monte, sobre as esmolas e a oração. Então, nós vamos fazer a leitura, você pode acompanhar aí no telão. 6. Cadê o 6 da minha Bíblia aqui? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore à tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Agora a gente vai lá para o versículo 16 até o 18, que vai tratar do jejum. Quando jejuardes, não mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Muito bem. Os irmãos foram passando ali para mim. E bom, obrigada. Estamos comemorando, neste mês, né, o pastor tem falado a abordagem, mês da família, certo? A gente fala quase todos os assuntos, os temas são voltados para a família. E o que eu queria propor nessa manhã é uma conversa em família. Para isso, eu quero convidar algumas pessoas para essa conversa. Então, uma pessoa representante do grupo B, que estudou agora rapidamente sobre a esmola, pode vir aqui, por favor, sentar aqui. E uma pessoa do grupo A também, do grupo que estudou sobre esmola. Pode trazer a folhinha e sentar desse lado. Nós vamos fazer uma conversa. Pode levar a esmola, por favor. Cadê o tesoureiro para poder pegar o gasofilácio? Quem vem do grupo B e do A? Vocês lá atrás que estudaram sobre a esmola? E a pergunta que eu vou fazer para os meus convidados, os meus irmãos, né? Pode sentar daqui, você representa o grupo. Quem é o representante da esmola daqui? Não tem? Quem é que vem? Quem é da esmola? A esmola saiu lá? Tem 2 grupos que estão falando de esmola, então, por favor. Isso. Estão com vergonha? Vamos lá, estamos em família, é uma reunião de família. A primeira ideia era fazer um cafezinho, mas eu achei que ia demorar muito o café, né? Porque os meus convidados iam querer tomar um café, não iam querer falar. Então, é só uma conversa em família. A gente vai sentar aqui na mesa de casa, vamos imaginar que tem um café, vamos imaginar que já é domingo que vem, a gente está lá no Peniel e vamos conversar sobre esse assunto. Primeira pergunta que eu faço para vocês dois, e aí a dinâmica é assim. Vocês têm aí nas mãos 6 perguntas, não é isso? Então, eu vou fazer a primeira pergunta,
vou pensar um pouquinho com vocês sobre essa resposta. Em seguida, as 3 primeiras perguntas do seu texto você vai fazer para ela, e ela vai responder o que o grupo acha, e as 3 últimas você faz para ele. Se precisar, né, eu entro, complemento ou não. De repente, vocês já estão sabendo tudo, não preciso nem interferir, né? Nem ajudar, na verdade. Então, primeira pergunta para todos. Devemos dar esmolas? Sim ou não? Sim e não? Ou sim ou não? Sim. Mas eu coloquei essa pergunta na internet, olha o que eu achei. Dar esmola não é caridade, dê cidadania, não dê esmola. Olha o que a sociedade diz. Vocês disseram aí para mim, sim. Mas a sociedade diz que não é bom. Por que será que a sociedade diz que não é bom? Ó, quando eu digitei lá, devemos dar esmolas, apareceu um monte de cartazes. Não dê esmola. Cidadania, sim. Esmola, não. E aí? Levanta a mão vamos combinar, né? Para a Juline levantar a mão, porque o pessoal de casa precisa ouvir, como diz o Perotti, precisa registrar a fala, né, professor? Porque nós devemos sim dar esmola, porque a Bíblia diz que a gente precisa dar esmola. Tem um monte de coisa que a sociedade diz que a gente precisa fazer e a gente vai contra o que a Bíblia diz. Então, não é errado dar esmola. Segundo a sociedade, não é bom. Quer falar? Nós comentamos lá, e foi até a Vanessa que falou, existe uma visão seguinte, para quem dá esmola, em qual momento, o como isso? Eu falei que hoje é muito comum, eu paro no semáforo, aí vem alguém e fala, não, eu quero uma esmola para pinga, para tomar uma cachaça. Então, eu acho que é nesse sentido que a sociedade tomou uma posição de como você vai ajudar, né? Então, de repente, não, mas eu te levo lá para você tomar um café. Vamos lá, eu te dou um pão, né? Então, isso, e talvez ele não queira, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que existe muita movimentação nisso, de que tem gente que não quer a caridade, ele quer continuar com problemas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que existe essa movimentação, mas nós devemos dar. Eu acho que nós também temos que ter um cuidado de como fazer, né? Tem um irmão lá. Já vai o microfone, irmão. Tem um outro ponto que eu entendo que a sociedade sempre aponta, que é aquele ditado. Não deu peixe, vamos ensinar a pescar. Tem isso também. Tem muita gente que tem essa visão. Eu não vou dar esmola, de repente eu vou dar uma oportunidade. Vem aqui, vamos ajudar a varrer a calçada, vamos fazer alguma coisa para você merecer e valorizar aquele dinheiro, ou aquele alimento, ou qualquer coisa que você está recebendo. Joia. Pode falar, irmão. Esmola não é dinheiro. A irmã tocou num ponto interessante. Esmola não é dinheiro. Então, eu estou pedindo dinheiro. Mas você quer dinheiro ou você quer uma ajuda? A esmola seria uma caridade, de ajudar. Ajudar o quê? Uma necessidade que a pessoa tem. Então, eu dar o dinheiro, eu vou dar dinheiro no semáforo porque eu tenho que dar esmola. O que ele vai fazer com aquele dinheiro não me interessa. Interessa sim. Porque se eu estou dando dinheiro para sustentar um vício, se eu estou dando dinheiro que vai ser mal empregado, eu sou responsável por isso de certa maneira. Então, é essa movimentação, não dê esmola, quer dizer, não dê dinheiro nesse sentido, né? E para nós cristãos? O cristão, ele deve dar esmola em dinheiro? Essa é a pergunta agora, pastor. Quando, pois, deres esmola? Pastor, você tá adiantando. Você está adiantando, pastor. Você está adiantando. Não, pode falar, pode falar.
Pastor assistir aula da gente não dá certo, né? Ele conta tudo na frente. Quando deres. Então, o Senhor Jesus aqui no sermão, ele pressupõe que a gente vai dar. O que nós precisamos é de espírito de discernimento. Espírito de discernimento. Porque até para você ser bom, você tem que ter discernimento. Porque senão você vai prejudicar a pessoa, né? Quando deres. Isso, pastor, obrigada. Eu trouxe aqui algumas falas de algumas pessoas da sociedade. E é interessante que esse assunto ele dá divergência, inclusive, fora, não só na igreja. Como a irmã falou, como o irmão falou, todos pontuaram, a observância da palavra é quando deres. Quando deres, para o cristão não é discutível essa questão, nós vamos dar sim. É uma obrigação nossa. Inclusive, dar o dinheiro também. A questão é, como o pastor já apontou, como nós vamos fazer isso, para quem, em que momento, qual a nossa motivação e de que maneira isso vai acontecer. Né? Então, o princípio, dar esmola, sim, o cristão deve dar. Porque Jesus já estava ensinando que quando deres, ou seja, é para dar, não está discutível aqui essa questão se eu devo ou não devo dar. Agora, como, quando, onde e por que motivação é que nós vamos discutir um pouquinho agora. Né? Algumas pessoas, essa primeira pessoa aqui, que não é cristã, é doutora em antropologia social, ela diz assim, está pequenininho, eu vou ler aqui para os irmãos perceberem. A indiferença é a forma contemporânea da barbárie. É preferível dar, porque às vezes o que você dá é a diferença entre ter ou não ter uma oportunidade, ainda que seja só a oportunidade de comer. Aí nós temos um outro pensamento, Frei Beto, que é um teólogo e escritor, diz assim, depende. Nunca dou dinheiro, mas pago uma refeição. Solidariedade é um dever ético. Repartir uma porção do que tem com um amigo em dificuldade é o princípio bíblico do dízimo. Aí o psiquiatra Issaim Tiba diz assim, acho errado, esmola vicia e leva a pessoa a viver na condição de se acomodar com um pouco que se recebe. Um líder, Valdir Mafra, líder da ONG Brasil, que combate a pobreza, diz assim, não, a esmola pode aliviar situações de extrema necessidade, mas não contribui para transformar a condição de miserabilidade dos pedintes. Aí tem uma fala de uma... Opa, faltou, né? Agora tem a fala de uma moradora de rua, que eu achei a mais interessante, né? Porque é a pessoa que precisa e que, às vezes, pede. E ela diz assim, a Carla, moradora de rua, as pessoas acham que mendigo gosta de pedir, mas eu não gosto. Sei que esse não é o único jeito de viver, mas ainda não vejo outra saída. Se mais gente me ajudasse, talvez eu saísse dessa situação. Bom, o que a Bíblia diz sobre dar esmolas? Janete, você vai fazer as primeiras... Perotti, você vai fazer as primeiras perguntas. Fazer um link com o que eu falei na aula passada, né? Tem um princípio bíblico, né, de você não desperdiçar, de você não dar de forma irresponsável, né? Então tem Mateus 7,6 que fala, né, não dá aos cães o que é santo, não dá pérolas aos porcos. E 2 Tessalonicenses 3,10, que estava aquele caso lá de um pessoal meio acomodado, né, em Tessalônica, aí quem não trabalhar, que também não coma. Então, esse princípio, ele foi explicado na aula passada e ele cabe aqui também. Uhum. Primeira pergunta para o nosso colega. Ligou? E aí, o que o seu grupo respondeu? Nós entendemos que, até como a gente já estudou em outro assunto, quando a gente falou do sermão, né? Jesus ensina pela humildade, né? Para que a gente aprenda a exercer a humildade. Esse foi o nosso entendimento. Que a gente possa aprender, então, a dividir aquilo que é nosso com quem precisa. Muito bem.
Agora você faz a pergunta 2 para ela. Por que o cristão deve demonstrar interesse pessoal pelo pobre? O que seu grupo respondeu? Compaixão, né? De identificação no sentido de eu também estive nessa condição, mesmo que espiritualmente, né? De identificação. Eu era pobre e o Senhor me resgatou. Eu preciso ajudar os pobres de espírito e também financeiramente. É dever do cristão. Muito bem. Terceira pergunta, agora você faz para ele. E aí, agora nós entramos na questão, né? O princípio está estabelecido. Agora, há critérios? A Bíblia diz isso, que tem critérios? O próprio texto fala, né? Em segredo e sem se vangloriar. Né? Então, os critérios são esses. Você tem que dar em segredo e sem se vangloriar. E vai dar para quem? A quem precisa. Né? Então, até entra um pouco do que a gente já conversou, até do link que o Perotti fez. A quem precisa. Exatamente. Aí eu coloquei ali no nosso slide aquela referência que o Japerotti já ressaltou, né? Todo Israel tinha como lei, né, o ajudar o necessitado. Inclusive, na lei mosaica existia uma lei de que toda a produção, determinada, se não me engano, a cada 3 anos, aquela produção era para ser deixada para os órfãos e as viúvas. Então, desde o Antigo Testamento, esse princípio já existe, devemos sim dar esmolas, cuidar dos pobres. No Novo Testamento, socorrer aos pobres, né? Em vários momentos na igreja tem também essa orientação para que a gente se atente às pessoas necessitadas. O princípio de não desperdiçar existe, mas o que a gente está falando aqui agora é se eu devo ou não devo. Devo. Agora, o como é que a gente vai discutir nas próximas perguntas, inclusive. Mateus 6,2 diz, quando deres, né, que o pastor ressaltou. Então, supõe que nós devemos, sim, ter esse papel. Agora, como dar esmolas? O irmão já falou, não toques a trombeta. O que significa essa trombeta diante de si? E aí? Boa. Alguém quer comentar antes deles responderem? Que acho que a próxima pergunta, né, que você vai fazer para ela. Alguém quer dizer o que significa tocar essa trombeta? É literalmente essa aqui? Quem quer falar? Quem quer comentar antes dos nossos convidados? Não? Achei que sim, é o Samuel que quer falar. Acho que a figura da selfie hoje é tradicional, né? Então, estou aqui entregando aqui Um ao vivo, faz um ao vivo. Eu estou transmitindo aqui pelo YouTube, que eu estou entregando aqui para fulaninha que está precisando e tal. Negócio ridículo, não? Olha, Jesus não proibiu os atos públicos de justiça, né? A gente entregar cestas básicas, fazer caridade. Jesus não proibiu. Né? Lá em Mateus 5,16 diz que assim brilha o sol, né? A vossa luz diante das pessoas. Então, é importante fazer, não é que ele proibiu, faz tudo e ninguém vai ficar sabendo. Não, a gente pode entregar, pode marcar um culto de entrega, pode fazer. Sim, mas ele advertiu que a motivação para tais atos é mais importante do que o simples fato de realizá-los. Então, o tocar a trombeta, eu trouxe até uma imagem aqui do cofre, né? Que era usado no templo. Ele tinha esse formato, de maneira que a pessoa não pudesse colocar a mão lá dentro para roubar. Então, só colocava a moeda ali.
E o tocar a trombeta quer dizer o quê? Vou jogar moeda e vai fazer aquele barulhinho, tlim, 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 tlim. E aí eu fazia isso na época, né, de maneira que colocava 1, 2, e aí as pessoas iam, nossa, quanto ele está dando, olha quanta moeda. Tlim, 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 tlim. Aí faz a pose. Hoje, né, na nossa linguagem de hoje, Samuel ilustrou bem. A live, né, ao vivo. Então, estou aqui para ajudar esses carentes. Trouxemos pão, quer dizer, você coloca um glamour nessa ação, o que desqualifica a própria ação, segundo Jesus, porque você já recebe a recompensa nesse momento mesmo, não de Deus. Porque você recebe os olhares das pessoas dizendo, puxa, olha a oferta que ele deu. E quando você faz essa oferta com essa intenção, aí está o problema. O dar muito ou dar pouco é particular de cada um e o Senhor vê o coração. Agora, aquele que oferta e diz, eu dei, né? Essas campanhas que a gente vê na televisão aí de, né, esperança, não sei o quê, criança, enfim. Aí o dono da empresa vai lá com um cheque desse tamanho, a nossa empresa está trazendo aqui 20 mil reais. Ótimo, as crianças agradecem, mas qual a motivação dessa oferta, dessa esmola, desse ajudar? Primeiro, debitar no imposto de renda, né? Porque nem é pensando nas crianças, às vezes, é mais porque existe uma lei de incentivo à doação, e outra, a propaganda que se ganha com aquilo, né? Estou ganhando propaganda da minha empresa em horário nobre, não vou ter que pagar porque estou doando, e também a presença, para as pessoas falarem, puxa, que empresa bacana, né? Reconhece. Então, é muito sutil a diferença entre dar esmola, dar oferta, ofertar de maneira correta, entre o pecado. Né? O pastor Martin Lloyd Jones, ele fala que é como se fosse um véuzinho entre o reconhecer a necessidade do outro e você buscar a glória para si, naquele ato, que é uma ação cristã e que muitas pessoas fora da igreja também repetem, eles fazem também, praticam, na verdade. Muitas pessoas que têm um coração bom dão esmola, fazem caridade. A diferença, e que a gente deve chamar a atenção para nós mesmos agora, é a motivação. Se eu faço isso com a intenção de ser visto, então Jesus diz, você já tem a recompensa aí mesmo. Não serve. Né? Para mim não serve, em outras palavras é assim, para mim não serve. Você pode até ajudar a igreja, ajudar a obra, mas não recebi na minha presença essa oferta. E a próxima pergunta, não é? Que você vai fazer para ela? Qual deve ser a verdadeira motivação para se dar esmolas? Vamos lá. O que seu grupo respondeu? Então, nós colocamos aqui, como você mesmo acabou de passar aqui para nós, né? Tudo que vai fazer é para o seu próprio interesse, que a mídia mostra isso, né? Mas o cristão, ele ajuda, é uma ajuda de amor ao próximo. Se você não tiver amor para fazer uma caridade, uma obra de Deus, então o interesse não é válido. Então o amor, ele é acima de tudo. Você tem que ter amor ao próximo, você tem que sentir assim mesmo, quando ver uma pessoa necessitada, você agir com o coração em amor ao próximo. Porque eu acho que isso agrada a Deus. Muito bom. Próxima pergunta agora para ele. Isso. 5. O crente deve dar esmola somente esperando as bênçãos de Deus? E aí? A gente colocou que é sem esperar nada em troca. Nem de Deus? Sem esperar nada em troca. Cumprir a ordenança de Deus. A gente, na anterior, a gente colocou que também é uma ordenança. Sim. É uma ordenança. Deus mandou que dessemos. E aqui eu coloquei sem esperar nada em troca. Eu acredito que a gente só pode dar aquilo que recebeu. E nós não fazemos isso não só em relação às esmolas, mas também o jejum e as orações. É muito tênue. Hoje o pregador da manhã falou que quando o professor
Perotti falou sobre inimigo, lá do púlpito ele disse assim, eu não tenho inimigo. Mas ele falou isso com que intenção? Aí a igreja vai dizer assim, caramba, temos um pastor fantástico, não tem inimigo. Recebi a recompensa de vocês. Está buscando o Tá quê, aí, né? pronto. Então é muito tênue isso. É muito tênue. Não só na questão de esmolas, que é mais visível, mas na questão de oração. Orei por você hoje, Deise. Puxa, que coisa boa, ele orou por mim, o pastor da igreja orou por mim. Eu posso ter até orado, mas eu falei para quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual foi a motivação? Então, no site da igreja, eu coloquei lá, irmãos, por favor, orem pelo Paulo. Aí todo mundo põe a mãozinha, aquele monte de mãozinha, 700 mãozinhas. Aí o Paulo vai dizer, puxa vida, essa igreja ora por mim mesmo. Mas quantos oraram só colocaram a mãozinha? Para ser Então, reconhecido. é muito tênue. Deus está vendo. É para Ele? É. Eu tenho que orar? Sim. Eu tenho que dar esmola? Claro. Eu tenho que fazer jejum? Sim. Mas qual é o propósito? Como falou a professora, qual é a motivação? Eu faço pelo público ou eu faço pelo Senhor? Então, se eu fizer pelo Senhor, eu tenho que fazer mesmo. Senhor, ó, vou fazer de um jeito que a minha mão direita não veja o que a esquerda faça. É mais ou menos o princípio e o propósito. Obrigado e perdão por eu falar demais. Exatamente. Próxima pergunta, que a gente já fecha esse assunto, né? Que tipo de recompensa o cristão poderá ter por dar esmolas? Será que o cristão tem alguma recompensa por dar esmola? O que ele pode esperar de Deus, né? Quando o irmão falou, não, sem esperar nada em troca, mas sem esperar até de Deus alguma coisa em troca, a gente faz alguma coisa sem esperar nada, zero de troca? A gente espera alguma coisa de Deus, não espera? Tem ali. Pode responder enquanto a irmã vai pegar no microfone. O que é que vocês responderam? Então, o próprio Senhor, ele fala na palavra dele que a recompensa vem de Deus. A gente não sabe que mistério é esse. Se ele falou que a recompensa vem dele, a gente está fazendo por amor ali. Mas a gente sabe que no momento certo, Deus ele é um pai presente, ele gosta de abençoar os filhos. E nas nossas necessidades, eu falo por mim, quantas vezes eu faço algo assim sem esperar nada em troca mesmo. E, de repente, eu vejo aquela bênção chegando na minha casa que eu falo, pai, muito obrigada, Deus. Nossa, isso aqui foi muito além do que eu podia imaginar. Então, nisso eu vejo a recompensa. Ele tem prazer de ver um filho feliz. O pai cuida do filho. Ai, Deus é bom. Que bênção. Irmã. Então, eu entendo que a obediência, ela gera intimidade. E não há nada melhor para um filho do que ter intimidade. Eu acho que a recompensa é principalmente essa. E, claro, o cuidado de Deus ele é amplo, em todos os sentidos. E se você consegue ter intimidade e perceber esse cuidado, eu acho que é uma excelente recompensa. A aprovação do próprio Deus. Essa é a única recompensa que nós podemos pedir, pensar, não é verdade? Vou ofertar. Ofertar para quê? Para que as pessoas vejam? Não. Para que Deus me dê uma bênção em dobro? Também não, mas para ser aceito diante de Deus. O maior propósito da pessoa quando fazia um sacrifício era que ele fosse aceito. Simplesmente que Deus dissesse, muito bem, é isso mesmo, tem que fazer. Não que eu vá ganhar algo em troca, não que eu tenha, então eu vou dar esmola porque Deus vai me abençoar e eu vou ter bastante venda. Não, eu vou arrumar um emprego, eu vou ter isso. Não, eu vou dar porque eu quero fazer o Senhor feliz, vamos dizer assim. Né? Com as crianças a gente fala muito isso, né? Faz tal tarefa. Mas que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar nada, vai ganhar muito bem, parabéns da mãe. E é só isso que tem que interessar, é a aprovação de Deus, porque eu estou cumprindo o que Ele me mandou, e só Ele interessa isso. Então, a gente espera sim alguma coisa de Deus, e não é errado a gente esperar. O Senhor Jesus mesmo passou pela cruz, esperando em Deus que Ele salvasse o mundo. Uma motivação para a glória dEle. O que Ele espera? A glorificação do próprio Pai, na vida dEle. Então, não é errado esperar, mas é errado o que esperar. E eu devo esperar o quê? A glória de Deus. Só isso. Essa é a única motivação. O irmão pode falar? Antes de sermos cristãos,
somos seres humanos. Alguns são humanos, né? Nem todos os seres humanos são tão humanos assim. Existem aqueles que não são cristãos e ajudam, seja pessoas moradoras de rua, pessoas que estão em necessidade, independente de esperar alguma coisa de Deus, mas simplesmente porque ele fala, eu tenho o suficiente para mim, eu recebi, seja do universo, do meu trabalho, de onde foi, algo a mais, por que eu não vou ajudar o meu semelhante a ter uma condição de respeito, a ter uma condição para ajudar que a sociedade seja melhor, independente de olhar para Cristo. Tem pessoas que nem acreditam em Cristo e fazem isso. Imagina nós que somos cristãos, que acreditamos nas promessas que a Bíblia nos dá, uma delas que você acabou de falar, e a gente leu no texto de Mateus 6, né? Onde Deus vai nos dar algo a mais do que a gente imagina. Nós acreditando nisso, não precisamos esperar nisso. Mas se a gente só esperar que a sociedade melhore em uma ajuda que nós estejamos dando, já vai ser um passo muito a mais. Porque dar uma moeda no farol para uma pessoa que mora na rua, às vezes tem gente que faz isso, mas não ajuda o colega, o amigo, o conhecido, o necessitado. Na igreja, ele não tem coragem de ajudar e dar uma cesta básica. Não tem coragem de ajudar em outras coisas que pode ajudar. Como o pastor falou, às vezes uma oração. Dar uma moeda é muito mais fácil, né? Ninguém está vendo, e mesmo assim eu acho que eu estou fazendo a minha parte, agradei a Deus. Mas não tem coragem de ajudar aquele que está do seu lado realmente precisando, que a gente está falando de esmola como necessitados, e não só moradores de rua. Né? Muito boa a sua fala, eu só queria que a gente corrigisse uma visão. Aquele que é cristão, que é salvo de novo, tudo que ele faz para Cristo. Deveria ser, né? Deveria ser. Alguns não fazem. Então, mesmo sendo salvos, ainda fazem para si, que é a herança do pecado. Agora, aquele que não é cristão, irmão, a gente tem que tomar um cuidado, porque mesmo que ele seja bom, mesmo que ele seja generoso, e ele faça muita caridade, por mais que a pessoa pareça que seja, nossa, essa pessoa é uma pessoa boa, só falta ser crente. Então, falta o ser crente, falta o dedicar ao Senhor, porque ele pode ser bom como for, máximo dos máximos dos bons, mas ele ainda faz para si. Ele não tem Cristo, ele não faz para Cristo, ele faz para si. Que não seja para se mostrar, que não seja para se vangloriar, mas que seja para dormir em paz, para descansar a cabeça no travesseiro em paz consigo mesmo. Ele busca alguma coisa para compensar a si mesmo. O que, dentro do olhar cristão, né, nós não devemos fazer nada para nós mesmos, porque nós não vamos ser capazes de receber essa glória. Nós devemos fazer para Ele, tudo para Ele. E aquele que não tem o Senhor Jesus ainda, por melhor que seja essa pessoa, ele ainda não está fazendo para Deus. Então, ainda tem pecado ali. O que nós, como cristãos, fazemos, às vezes, conscientemente. A gente faz e quer aparecer mesmo sabendo que a gente deveria fazer para Cristo sem esperar recompensa nenhuma. Tá joia? Simone, só gostaria de mencionar a história de Cornélio. Cornélio, ele foi o primeiro gentio a aceitar o evangelho. E está escrito lá em Atos, dizendo, olha, as suas esmolas eu vi, viu, Cornélio? Você não era crente ainda, mas eu vi as suas esmolas. Enfim, não fala se o Cornélio era isso ou aquilo, mas de qualquer maneira, Deus olhou para a esmola que o incrédulo deu. Olhou, recebeu quando ele dedicou para ele, né? Mas lógico, tudo está dentro da visão de Deus. Gente, muito obrigada. O senhor que você quer comentar? E aí depois eu vou chamar o da oração, não, vou pular para o jejum, porque a oração a gente vai fazer semana que vem, né? Aliás, a semana que vem não, mas a próxima lição é só sobre oração. Então, acho que é interessante a gente falar sobre o jejum agora, porque se o nosso tempo acabar, a outra lição será sobre oração. Pode comentar. Não, é só bem rápido. É que quando falou aqui que esperar bênçãos de Deus, nós somos humanos. Eu quero uma bênção, mas eu quero do meu jeito. E eu não sei reconhecer. Aquela que eu quero, né? Foi citado lá no grupo, até quando o rico foi lá,
Jesus, o que o senhor quer que eu faça? Tal. Ele falou, vende tudo e me segue. E ele saiu chateado porque não era isso que ele queria. Não queria ouvir isso. Por isso que a gente colocou, né? A gente não espera a bênção. Porque o que vier é ótimo. Mas eu não vou colocar o meu critério. A bênção que eu quero é um carro novo. Né? Esse é o receio. O que eu quero? Eu quero que venha e me diga obrigado. E de repente não vem. Né? É só nesse sentido que E se eu não que a gente ganhar colocou, nada? né? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Já ganhei, que é o reconhecimento de Deus, a aprovação de Deus. Muito obrigada. Vamos aplaudir os nossos colegas. Pessoal do jejum agora, vamos ver se a gente consegue fazer nesses minutos finais. Eu achei que o tempo dava, gente, mas é conversa em família tão gostoso que a gente vai, não é? Ó, isso porque eu estou interrompendo algumas vezes vocês. Porque se estivesse lá em casa comendo pão de queijo, né, pastora? A gente ficava... Terminando, a gente vai. O jejum, ele é mais rápido um pouco, né? Ele é um assunto... então, vamos lá para as perguntas do jejum. A gente já vai direto, tá bom? Ali eu estou com a prática do jejum. 2 perguntas, o que é o jejum e o jejum bíblico, mas vocês vão responder, certo? Então, Samuel, começa fazendo a primeira pergunta para ela, vê o que o grupo dela respondeu. O jejum está ultrapassado ou é apenas uma prática abandonada pela igreja? Por quê? Então, antes da Eliane responder, eu vou colocar ali o que significa jejum, né? Jejuar significa privar-se de algo que você gosta muito ou precisa por um tempo determinado. E o jejum bíblico, a gente precisa diferenciar, porque existe os jejuns aí das dietas, enfim, jejum intermitente, agora está na moda, não é? Você vai aumentando a quantidade de horas para poder... Eu até precisava fazer, mas quando eu li o que era, eu falei, acho que eu não vou continuar gordinha mesmo, não vou ficar com essa coisa de restrição, não. Meu marido já gosta de mim assim mesmo, né? Tudo bem, já casei. Então, esse jejum intermitente está na moda agora, mas não é esse jejum intermitente que a gente está falando aqui, né? O jejum bíblico, em toda a Bíblia, lemos versículos que falam sobre o jejum, sendo ele no sentido de abstenção de alimento para a saúde no corpo físico ou na busca de direção e ajuda de Deus em determinada situação. Esse é o jejum bíblico e é esse jejum que ela vai responder. Se ele foi ultrapassado ou se é uma prática abandonada pela igreja. Por quê? Nosso grupo concluiu, infelizmente, é uma prática abandonada pela igreja. Por quê? Porque a igreja optou por uma coisa menos sacrificial. O jejum dá um pouco de trabalho. Como o pastor falou, orar e dar esmola é muito mais fácil. Palavra do pastor Vandenberg. Sim, o senhor falou. E ele comentou ali conosco isso, e eu pensei, é muito mais fácil tão dar difícil esmola que nem eu nem quero fazer o intermitente. Oração. Então, o jejum está abandonado porque é uma prática um pouco sacrificial e as pessoas não gostam muito de sacrifício. Será que a gente não tem... você vai fazer a segunda pergunta para ele. Você quer complementar? Só rapidinho, a nossa resposta aqui colocou assim, ó. Falta um pouco de esclarecimento e incentivo sobre a importância na aperfeiçoação. Certo. Será que também a gente desconhece o valor do jejum, seja ele físico, seja espiritualmente? Será que não se prega mais tanto como era no século XVIII, XIX, na época da Reforma Protestante, que houveram os grandes avivamentos e as pessoas jejuavam e oravam e aqueles avivamentos aconteciam? Será que a gente está desconhecendo quais os benefícios? Uma curiosidade só, quando eu fui ler sobre esse jejum intermitente, muitos benefícios mesmo. É um valor sacrificial muito grande, mas os benefícios são grandes. Aí eu discordo da filosofia daquela prática, mas o jejum tem o seu benefício para o organismo, e espiritualmente também. E de repente, a gente abandonou essa prática, a gente não fala mais nela, e a gente deixa de experimentar as bênçãos. E lembrando que Jesus falou da oração, da esmola e do jejum juntos. Ele não priorizou nenhum nem outro, ele falou que as 3 práticas são práticas importantes na vida cristã. Então, se a gente, de repente, está elevando uma aí, diminuindo a outra, isso é a atitude nossa. Qual é o objetivo cristão do jejum? Qual é, Samuel, o objetivo cristão? Por que a gente deve jejuar? Já que a gente não conhece tanto os objetivos... Meditação, sacrifício,
ativar a memória para um problema em questão. A irmã quer comentar? Só que uma coisa que nós colocamos é isso, é que na hora que dá aquela fominha, a gente, opa, por que eu estou fazendo jejum? Então a gente lembra que a gente quer glorificar a É Deus. o propósito, né? A irmã pode falar? É só completar que eu acho que um grande problemas do jejum hoje é a banalização do jejum. Porque começou a se falar em jejum, e o jejum intermitente não é tão difícil assim. Mas o jejum, eu vou fazer jejum eu, por exemplo, eu posso não comer bacalhau, porque aproveito que é alguma coisa que eu já não gosto mesmo, né? Então, e moeda de troca. Eu vou fazer jejum, vamos fazer jejum, vamos orar, porque eu quero receber tal bênção. Então, acho que essa banalização do jejum é a que complicou de o jejum ser mal feito e com propósitos errados. Eu vou passar rapidinho ali, ó, eu anotei algumas referências. Quando se fez jejum na Bíblia? Ou seja, a gente pode se espelhar e pensar, não, eu quero me consagrar, também foi feito assim, né? Como consagração, como arrependimento de pecados. É uma forma de demonstrar arrependimento diante de Deus, não das pessoas, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Em sinal de luto, buscando a proteção e bênção de Deus. Eu não vou passar todas as referências, porque o nosso tempo já está voando. Em situações de doenças e intercessão, estou passando por um momento, é sim momento de jejuar e estar na presença do Senhor para buscar forças para enfrentar aquele momento. Tem uma grande diferença entre jejuar para Deus curar e jejuar para Deus me fortalecer para passar aquele momento. Quando eu jejuo e oro para Deus curar, eu estou meio que querendo forçar a Deus a atender o meu pedido. E o jejum correto, o jejum bíblico é, Senhor, estou passando por um problema, então eu vou jejuar porque é difícil, então eu preciso da força do Senhor para passar por esse problema. E o jejum e a oração fazem a diferença. A gente se levanta, quando a gente se ajoelha para fazer esse ato, né, o jejum bíblico, e a gente se levanta com mais força, né, porque o Espírito de Deus nos levanta e nos dá força suficiente para enfrentar esse problema. Outro motivo para enfrentar a tentação, o próprio Jesus fez isso, jejuou, né, para enfrentar uma tentação, e a gente sabe, às vezes, alguma coisa está por vir, a gente se prepara para isso, o cristão atento se prepara para isso. E Jesus ali, em Mateus, ensina como jejuar. Ao ministrar ao Senhor, importante, os ministros, né? Quem vai falar da palavra. O pastor, eu acho interessante quando ele fala, meu joelho está batendo aqui, né? Quando ele vai pregar, ele fala, meu joelho está batendo, tinha que tampar aqui. Agora estão tampando na transmissão, tá, pastor? Eles colocam a imagem aqui, você pode ficar tranquilo que a gente está em casa, não dá para ver. Mas é tão interessante que realmente é uma responsabilidade muito grande, a gente precisa muito. Essa noite mesmo eu quase não durmo, né? Quando a gente vai dar aula, é tão fácil ficar aí sentado, ouvindo e participando e dando os pitacos, mas quando a gente vai ministrar, a gente fica, meu Deus, será que o Senhor vai falar? Enfim, é tenso. Então, o jejum ajuda a gente a se fortalecer do Senhor, para ministrar aos outros. Ao enviar os ministros, ao estabelecer presbíteros, escolher presbíteros, a gente está chegando aí um tempo de eleição, e esse momento não é brincadeira, né? É onde a própria igreja escolhe os seus presbíteros, é um momento de muita importância para a igreja. Então, é um momento de jejuar, sim, de buscar a direção do Senhor. Bom, próxima pergunta é você que faz para ela, né? Diante da visão de Jesus acerca do jejum, o cristão hoje pode jejuar? Pode, Eliana. Eliane. Não só pode, como deve. Quarta pergunta. A que tipo de recompensa Jesus se refere quando diz que os hipócritas já foram recompensados? Que tipo de recompensa? A aparência já demonstra o que eles queriam. Essas pessoas já conseguiram o impacto e já mostrou a sua imagem. Cabra bom, olha. Pode fazer a próxima pergunta. Por que dos 3 atos, o jejum é o menos praticado?
esmola, oração e jejum. Por que Isso. o jejum é o menos praticado dos 3? Talvez porque eu seja o que exija mais sacrifício. Sexta pergunta. O jejum é um meio ou um fim em si mesmo? Rápido. Jejum é um meio ou um fim? O jejum é um meio. Objetivo expresso, com o objetivo de expressar a nossa humildade diante de Deus. Eu gosto do que esse pregador aqui fala, né, um dos primeiros pastores protestantes sobre o jejum. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas o jejum mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. E o Dr. Martin também diz, jejuar é abster-se completamente de alimentos na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. É importante, muito obrigada aos 2 irmãos, nós já vamos passar palmas para eles também. Passando ali rapidinho, então, como não jejuar de maneira mecânica, porque eu me converti, sou cristão, preciso jejuar. Não, essa não é uma prática que você tem que fazer, como ir à igreja, não é uma prática que você tem que fazer, como orar, não é uma prática que você tem que fazer, não é mecânico. É algo que tem que ser natural, como prática religiosa. Eu tenho que me disciplinar, tenho que jejuar 2 vezes por semana. Não, não é uma ordenança, tem que ser natural, espontâneo. Não é para convencer Deus de nos atender em um determinado assunto. Eu quero tal pedido, eu vou orar e jejuar, porque assim Deus não vai resistir e vai me dar. Não é por esse motivo. Né? Como o pregador disse, vai mudar a mim, não o próprio Deus. Ele não vai mudar por minha causa. Como jejuar, então? Considerando o jejum como um meio e não um fim. De maneira natural, não chamando atenção para a nossa aparência. E aí é onde o texto diz, né? Quando você jejuar, levanta, lava o seu rosto e vai trabalhar normalmente, a fim de que não pareça que jejuas. Porque se eu me mostro muito contristado, muito abatido, as pessoas vão olhar, nossa, por que você está assim? Não, nada não. Aí a pessoa já desconfia e fala, nossa, como essa pessoa é santa, como ela ora, ela jejua, como essa pessoa é santa. O pastor deu um exemplo ali muito bom da oração, né? Esse livro aqui, o Estudo no Sermão do Monte, o pastor traz um exemplo de um pregador que fez isso, né? Que eles era de muita oração e de sala em sala que ele ia, quando chegava na sala, ele ajoelhava e orava. E o biógrafo dele, que escreveu a história dele, no final diz, este homem era um homem de muita oração, era um homem muito especial para Deus. E aí a gente se pergunta, essa pessoa, né, teve a recompensa dela que foi visto. Talvez, a gente não sabe o coração das pessoas, mas a gente viu, né, a ação. E é importante a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente faz as coisas para ser visto pelas outras. Certo? E com a preocupação em agradar o Senhor em secreto. Esse é o objetivo do nosso jejum, da nossa esmola e da oração, que vai ser falada na próxima oportunidade. Aí, finalizando o último slide, esmola, oração e jejum, tudo isso só tem valor se buscar a glória de Deus. Se eu buscar o olhar do homem para mim, já perdeu o sentido para Deus, porque eu já recebo a minha recompensa neste momento. Eu quero pedir desculpa para os irmãos da oração, que não deu tempo de compartilhar. A nossa dinâmica precisava de pelo menos 1 hora. Continuem orando. A próxima aula, não sei, acho que era minha, mas a Silvana que vai dar. Enfim, era para domingo que vem, eu não sei como é que vai ser. Se for eu prometo que vocês vão compartilhar aqui sobre a oração. Estamos combinados? Muito obrigada. Vamos ficar em pé para a gente orar, encerrando. Eu sei que já passou 2 minutinhos. Vou pedir para a Clotilde. Não tinha nenhuma pergunta, né? Você não fez nada? Então, o pessoal de casa só assistiu. Você ora para a gente, Clô, por favor? Para a gente encerrar? Estava chegando o microfone ali.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui compartilhando da Tua palavra, estudando, Senhor, e aprendendo cada vez mais de Ti. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, que a gente leve isso para casa, que a Senhora nos ajude a nos comprometer a cumprir a Tua palavra. Sim, Deus. Senhor Deus, esteja conosco a cada dia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada aos irmãos, um bom domingo. Obrigada ao pessoal da transmissão. Valeu. Obrigada a Clô, que ficou ali na internet. Obrigado, meu marido. Deus abençoe.